volta com o F360 agora para falar do Corinthians. Hoje tem Juventude e Corinthians e na quarta-feira que vem já começa a decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final na quarta-feira que vem, no dia 12. Então o Corinthians tem o Juventude hoje, depois tem o Atlético Paranaense no final de semana. Esses dois jogos são os últimos antes da grande decisão. E o Fábio Santos, lateral do Timão, já fala sobre essa semana de antecedência, esse jogo contra o Juventude, essa preparação, esse foco do Corinthians dividindo aí Brasileirão e Copa do Brasil. Nossa conversa foi essa, fazer desses jogos uma preparação para a final. A gente sabe que o nosso objetivo principal é dia 12 e dia 19, mas usar esses jogos, né, como treinamento, como confiança para chegar bem nos jogos decisivos para a gente, que vai ser tão importante nessa temporada. Tá aí então o Fábio Santos, um dos mais experientes ou o mais experiente? É ele, o Cássio, anos. Renato Augusto. Oi? 37 anos. Acho que é o mais, né? É um dos mais. De idade, pelo menos, É acho o mais idoso, né? É o mais idoso. De idade. O conceito de ser experiente e ter idade é ele. É um dos líderes do time do Isso. Corinthians, Fábio Santos, pela bola que joga, né? Pela experiência que tem, falando sobre esse momento importante. O Corinthians, óbvio que precisa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro, tem esse jogo contra o Juventude, tem que continuar pontuando para se manter ali no G4, garantir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque ele pode garantir também pela Copa do Brasil. Momento importante para o Vitor Pereira também já começar a definir, se é que ele já não tem definido, quem vai jogar contra o Flamengo nessa decisão da Copa do Brasil, né? E se tiver de fazer algum teste, é agora. O Corinthians já tentou a formação com 3 volantes em alguns momentos. E não funcionou. Teve problemas para encaixar. E agora que o time conseguiu uma consistência, com Fausto Vera muito bem entrosado com o Duqueiroz, dando liberdade para o Renato Augusto lá na frente, vale a pena arriscar uma mudança para um jogo tão pesado quanto o Flamengo? É óbvio que o Corinthians vai precisar ter cuidados defensivos diferentes. Vai precisar, mas pode fazer isso sem necessariamente mexer no time. Ele pode talvez jogar de forma diferente com os mesmos jogadores e aplicando uma função tática diferente, recuando um pouco mais o Fausto Vera. Talvez o Fausto Vera precise ser sacrificado em algo que ele faz muito bem, são os arremates de longa distância. Mas, nesse momento, se tiver de fazer algum teste, querer o Maicon voltando agora para um possível cenário de segundo tempo ou de segundo jogo, é um cenário muito favorável para fazê-lo contra o Juventude, porque mesmo fora de casa, o adversário é o lanterna, trocou de técnico agora já pensando na temporada seguinte, já dá o rebaixamento praticamente como certo, então tem um adversário favorável para fazer alguns testes, mas ainda assim eu acredito que o Vitor Pereira vai manter o que está dando certo até agora, que é essa formação com 2 volantes, com Renato Augusto mais à frente e com esses 3. Talvez ali algo que possa surpreender é a troca do Gustavo Mosquito. Alguém ali, um Adson, mas não imagino que ele vá pensar num jogador para fazer uma trinca de meio campo, como contra o Atlético Goianiense, naquele jogo de ida pela Copa do Brasil, que ele joga com 3 volantes, no caso o Cantilho, e não funcionou. Então é preciso que o Vitor Pereira também tome cuidado ao se pensar em adotar uma formação mais precavida contra o Flamengo. Sabe que o professor Celso Zelt, ontem aqui conosco, no F360, ele defendeu um time mais conservador, mais marcador, enfim. Ele defendeu a saída desse jogador pelo lado direito, mais ofensivo, que normalmente O Maicon. que é o Adson ou o Mosquito, né? E foi o Maicon que ele falou, né? O Maicon recuperado de lesão, ele falou, joga com Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Maicon, e aí Roger Guedes e Yuri Alberto. O professor tá retranqueiro demais? Não, tô brincando, mas a preocupação, imagino que o Vitor Pereira e todo corintiano tem essa preocupação de segurar o Flamengo. Português, claro, é segurar o Flamengo, porque na Libertadores os times tiveram o mesmo tipo de confronto com o primeiro jogo na Neoquímica Arena, e o que o Flamengo fez jogando no estádio do Corinthians foi um absurdo. Ganhou de 2-0, primeiro jogo, poderia ter feito 4, 5 gols naquela partida, e aí ficou difícil para o Corinthians reverter. Então,
imagino que deve estar saindo fumaça da cabeça do professor Vitor Pereira, ou não, São Natália? capítulos diferentes. Óbvio que o Corinthians que jogou contra o Flamengo na Libertadores era um Corinthians e não tinha muita identidade de jogo. Hoje o Corinthians já tem uma identidade criada pelo seu treinador. Acho que o ponto principal do Corinthians são os espaços que ele dá entre as linhas de marcação. O Corinthians, quando compacta, dá muito espaço para jogadores que conseguem colocar essa bola entre as linhas de marcação. E é só o que o Flamengo precisa. E o Flamengo tem jogadores espetaculares, e aí eu posso citar Pedro, Gabigol, eu posso citar N jogadores que conseguem se colocar nesses espaços em que as linhas de marcação do Corinthians oferece para conseguir chegar ao gol do Cássio. Então, o principal desafio, meio campo, ataque, tá ok. Na parte de criação ofensiva. O repertório ofensivo do Corinthians hoje é muito maior do que a gente viu durante boa parte da temporada. Ok, ele conseguiu ajustar. Mas ele sofreu contra o Cuiabá oportunidades que contra o Flamengo não vai perdoar. Então, esse ajuste do Corinthians, acho que está muito mais nessa questão de, ok, meu sistema ofensivo... O Mosquito, o Gustavo, ele não dá tanta assim... ele é o que mais destoa no ataque do Corinthians. Ah, mas sem a bola ele tem uma função tática muito boa. Ok. Mas se tiver que mexer em algum, é o que o professor falou ontem, você tirar esse jogador e recompor o seu sistema de meio campo para ajustar esses espaços entre as linhas, é fundamental. Mas aí também, mas aí vai ficar retranqueiro. O Corinthians precisa de um resultado vivo em casa, bom em casa, para não chegar morto no Maracanã. Então é fundamental esse ajuste dentro do seu sistema de marcação. Até porque para partir para cima no embalo da torcida, que é um embalo maravilhoso, da torcida do Corinthians, mas partir para cima do Flamengo pode ser uma armadilha, né? Não é não? Ah, sim. Ah, sim, pode ser. E dá mais espaço, que é o que o Flamengo precisa. Mas vai ter que ter um equilíbrio, né, Abel? Porque o Corinthians, nesse confronto da Libertadores, ele se preocupou muito em defender e não se preocupou em atacar. E isso fez com que o Corinthians não tivesse repertório ofensivo contra o Flamengo. E só sofreu, sabe? Então, eu acho que ele vai precisar aí de um equilíbrio com precaução. E talvez essa alternativa no primeiro jogo, já que o Mosquito não apoie tanto, seja uma alternativa. Mas eu acho que ele não vai inventar. Eu acho que ele vai seguir mais ou menos com o que ele vinha conseguindo uma certa consistência aí. Nesse jogo não vai ser possível, né? O Maicon não viajou, o Fausto Vera está suspenso. Então, eu acredito que esse jogo, mais do que testes, é a questão do Corinthians pontuar mesmo, porque o Flamengo é favorito nessa final da Copa do Brasil e o Corinthians não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, tem que continuar brigando ali para conseguir garantir uma vaga da Libertadores no ano que vem. Isso é fato, não dá para o Corinthians focar só em uma frente. Então, acho que hoje, mais do que testes e preparação por si só, é continuar pontuando no Campeonato Brasileiro, fazer sua parte, até porque não tem muitas dessas peças que vão ser fundamentais para o Corinthians contra o Flamengo. Temos a provável escalação do Corinthians para logo mais? Contra o Juventude? Juventude e Corinthians, então, abrindo já essa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude do técnico Lucas Zanella, interino, o lanterna do Campeonato Brasileiro e vai disputar a Série B do Brasileirão no ano que vem. Matematicamente ainda pode se salvar, mínimo, mas né? Virtualmente rebaixado. É utópico, mas... César, Rodrigo Soares, Thalisson, Paulo Miranda e Moraes. Elton, Chico e Jadson. Rafinha, Pita e Capixaba. É o provável Juventude jogando no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, contra o Corinthians de Vitor Pereira. Em preparação para a final da Copa do Brasil, pode pôr na tela do F360 o timão do amigo Brás, que está aqui na câmera hoje. Esse é corintiano raiz, hein? Corintiano raiz. Mas hoje eu não sei porque ele não tá com a camisa do Corinthians. Ele sempre vem. Hoje tem jogo. Ele esqueceu que Tá tem tão jogo hoje? confiante, Ele não. esqueceu. Cássio, Fagner ou Bambu, Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Duqueiroz, Juliano, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Roger Guedes ou Matheus Vital. É o provável Corinthians. Rafa, eu vi você pensativo. Enquanto todo mundo falava aqui Se ele sobre... entrar com Bambu, ele vai fazer teste de nada aí nesse jogo, hein? Não, mas pode poupar o Pra Fagner, descansar, de né? repente. Diga lá, Rafa. Nossa, professor Celso devidamente representado para levar o Negrão no programa. Olha só, Abel, eu estou pensando, estava ouvindo a Ivana falar, estava ouvindo a Natália falar,
e com base no raciocínio do Celso também, e acho que é uma escolha de Sofia, que tem o Vitor Pereira para poder montar esse Corinthians para o jogo de ida contra o Flamengo no feriado, 4 da semana que vem. Porque, vejam, se a gente considerar a preocupação com o adversário, a maneira como o Corinthians precisa tirar os espaços do Flamengo, faz sentido o Maicon começar a ser utilizado no máximo possível, se não hoje, no fim de semana, para poder efetivamente ter um outro modelo com 4 homens no meio campo e o Renato Augusto sem tanta atribuição ofensiva, defensiva, aliás, além do que dá o combate ao João Gomes ou ao Thiago Maia na saída de bola do Flamengo. É uma saída. Mas se você considerar os melhores jogos do Corinthians recentes em casa, que foram contra o Atlético Goianiense e o Fluminense, essas partidas foram disputadas com o Corinthians atuando com 2 homens abertos, com o Roger Guedes finalmente entendendo a sua responsabilidade defensiva também. O Adson e o Mosquito têm características diferentes, mas os dois não se negam a fazer esse trabalho de recomposição. É o Renato Augusto quem sobra junto com o Yuri Alberto para poder ser preservado fisicamente dessa necessidade de ir e voltar. Fica uma marcação com 2 linhas de 4 e fica interessante. O Corinthians conseguiu jogar bem e conquistar bons resultados, ter atuações boas, resultados bons, jogando com 2 homens de frente abertos, além do Yuri Alberto. Então, a escolha do Vitor o que os jogos do Corinthians têm indicado e aquilo que o adversário pode oferecer como resistência. É uma escolha difícil, mas ainda acho que a lógica manda ele manter o Corinthians jogando com 2 homens abertos, o Yuri Alberto e o Renato Augusto como terceiro homem e só 2 volantes, porque foi assim que o Corinthians encontrou finalmente seu jogo coletivo nas últimas partidas em casa. E por falar em escolhas, as escolhas em relação aos ingressos das finais da Copa do Brasil estão sendo assunto, causando polêmica e discussões. Por quê? O Flamengo estipulou o preço de R$ 400 para a torcida visitante no segundo jogo. Então, torcedor corintiano que for ao Maracanã, R$ 400. O que fez o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians? O mesmo valor para o torcedor do Flamengo que vier à Neoquímica Arena, R$ 400. Mas o que fez, repito, Duílio Monteiro Alves, ele fez mais. O Corinthians vai bancar parte do valor do ingresso do torcedor corintiano que for ao Maracanã. De R$ 400, 310 o Corinthians vai pagar. Resumindo, torcedor corintiano que comprar o seu ingresso para ir no segundo jogo no Maracanã vai pagar 90. Os outros 310 serão bancados pelo clube. Eu encaro isso não como uma recompensa e mais como uma compensação à torcida. Porque no jogo da Libertadores, a gente precisa lembrar, o Corinthians... Os ingressos estão caros de qualquer maneira para o torcedor corintiano. Não, é absurdo os 2 times mais populares do país cobrarem isso mesmo de visitante. Acho que o acordo deveria ter sido em termos mais acessíveis, até porque para proporcionar o acesso a torcedores de classes desfavorecidas nesse tipo de jogo. O torcedor também quer ir, R$ 400 é enviado. Só lembrando, eu ia falar só tentando, só lembrando que o Corinthians tentou negociar com o Flamengo para baixar esse preço para os torcedores visitantes, obviamente nos 2 lados, né? Os jogos de ida e volta. O Flamengo bateu o pé e disse que não tem jeito, R$ 400. E aí por isso que ele fez isso. E ele vai usar parte dessa renda que entrar de ingressos dos visitantes, onde ele vai financiar, compensar para a torcida no Maracanã. Mas eu vejo... Não é um desafio também, não sei se eu estou pensando errado, mas quando eu vi a notícia é o que veio na minha cabeça. Ele está meio que desafiando o Landim também. Será que o torcedor do Flamengo não vai cobrar? Pô, Landim, ele fez lá, por que você não nos ajuda também a ir lá na Neoquímica Arena? Claro. Não é uma forma de... uma provocação e tal. Uma ajuda, claro, ao torcedor do Corinthians. Mas ele não está também dando uma alfinetada no Flamengo? Vai ser a mesma quantidade de ingressos? Carga? Não, é proporcional. É proporcional. O Maracanã cabe mais gente. Mas isso na Libertadores não aconteceu. Foi uma carga fixa e aí o Corinthians escolheu abrir uma parte maior do seu estádio, tanto é que ficou um mar de torcedores rubro-negros atrás de um dos gols. E com esse espaço maior para os visitantes, o Corinthians tirou de um setor popular boa parte de seus torcedores, que não conseguiram ir nessa partida. Então agora é mais uma compensação por ter feito esse passo que, para mim, não foi acertado, de ter topado essa divisão ali. Ah, mas o Corinthians ganhou mais ingressos no Maracanã. Poxa, mas pela proporção, o Flamengo saiu em vantagem.
Então, agora é mais uma maneira da diretoria corintiana consertar esse erro e compensar o torcedor corintiano, parte deles que estavam nesse setor popular que foi aberto para o Flamengo no jogo da Libertadores e proporcionar uma chance de acesso. R$400? Quantas pessoas podem pagar R$400 no ingresso hoje? E a ida para o Rio? Não, exato. E a ida, tem a alimentação. Mas mesmo os torcedores... Não bate e volta, né? Mesmo os torcedores corintianos no Rio, é um preço muito salgado. Você colocar R$400 e até... Isso é muito comum no futebol brasileiro. O torcedor visitante ser desrespeitado em todos os lugares e o desrespeito começa pelo preço do ingresso. Não é só o visitante, o preço é alto para todo mundo, para o mandante também. Sim, mas como mandante ainda tem a possibilidade dos planos de sócio que deixam o ingresso mais barato. Agora, como visitante, o torcedor do Flamengo, do Corinthians, e eles estão espalhados pelo país inteiro, o cara, quando quer ver o seu time jogar, como visitante, não consegue, porque é muito caro. Então é preciso que até os... O futebol, essencialmente, se tornou muito caro no Brasil. Sim. Sim, está muito elitizado. E essa é uma medida que corrobora a elitização que a gente vem vivendo no futebol. Diga, Rafa. Não, eu sou terminantemente contrário. Eu penso que esse esporte só tem o tamanho que tem, né? Há muitas pessoas envolvidas no futebol, direto ou indiretamente. É um nicho de mercado que mexe muito com a economia, movimenta demais o dinheiro. E com o passar dos tempos, com a globalização e certas flexibilizações até de regulamentos e tudo, com esse intercâmbio de jogadores, hoje os grupos de agentes potencializam seus ativos, jogadores da base todos já têm representantes, surgiram novos elementos dentro do ecossistema. O futebol mexe com muito dinheiro, né? Eu lembro que quando o Zico foi vendido 40 anos atrás para a Udinese, 39 anos atrás, era uma proposta de $2 milhões e era uma coisa absurda. $2 milhões hoje custa um garoto de 15 anos, da base do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco. As coisas chegaram a esse patamar. E o que mais chama a atenção é que isso foi sendo contemplado pela chamada livre economia. E sistematicamente, porque é uma situação que impacta o outro lado, não tem como um movimento acontecer desconectado do outro. Ele se tornou, sim, mais caro, mais elitizado. E a essência do futebol, que é justamente a sua popularidade, o quanto ele impacta tanta gente nesse país, ela foi se perdendo. Cada vez mais as populações de menor renda estão impedidas de verem de perto a sua paixão. E essa pergunta aí, a diretoria do Corinthians é a que mais pensa no torcedor? Eu não levo tanto por esse lado, porque até a própria torcida corintiana tem entrado em alguns embates com a diretoria de opa, isso aqui tá pesado. A gente vive num país que tem um cenário de inflação de 2 dígitos, o torcedor corintiano também tem tido dificuldade para ir no estádio. E se pensasse mesmo no torcedor, teria pensado no jogo da Libertadores, porque com essa medida de ampliar o espaço de visitantes do Flamengo... Mais espaço para o adversário e tirou um setor popular da sua própria torcida. E cobrando mais do visitante. Muita gente falou, olha, que beleza, o Corinthians abrindo espaço para a grande torcida do Flamengo, mas está cobrando caríssimo. O Corinthians optou mais por renda nesse jogo do que por receber os seus torcedores de um setor mais popular. Tá aqui, ó. Olha o Duílio aqui no telão do F360, sorridente, Duílio Monteiro Alves. Mas imagino que... Mas ainda assim, enalteço o passo atrás e a medida de financiar a ida dos seus torcedores ao Rio de Janeiro. Isso daí tem de ser por esse lado. E eu vejo que até quando os clubes brasileiros vão jogar uma grande decisão, como São Paulo jogou fora, é preciso pensar em medidas para facilitar a vida do torcedor. Nossa, mas o clube vai bancar ingresso? Poxa, talvez ele consiga uma fonte de financiamento, como o Corinthians conseguiu agora. Por mais que sejam por vias questionáveis, de encarecer do lado do Flamengo também, porque o torcedor do Flamengo vai sofrer para conseguir ir na Arena Corinthians, ainda assim, o clube, de alguma maneira, está pensando em facilitar o acesso do seu torcedor visitante, no caso, o Corinthians.